Videoaula Java de número 23. Vou mostrar hoje como funciona a sobrecarga de métodos e construtores, beleza? Aqui então eu criei uma classe com o nome de sobrecarga. E nela eu criei um método que retorna um inteiro com o nome de somar. Ele vai receber dois inteiros aqui por parâmetro e vai retornar a soma dos dois. E no meu método main, eu apenas instanciei um objeto da minha própria classe. E numa variável inteira, eu estou recebendo aqui a soma de dois números. É executado aqui pelo meu método. E apenas imprimindo aqui a soma no console. Está aí, 50 mais 20, 70. Então, o que eu quero fazer? Imagine a seguinte situação. Eu precisaria aqui somar um terceiro número. E aí, o meu método vai usar um erro, porque ele só recebe dois parâmetros. Então, eu precisaria fazer um outro método com outro nome para receber três números? Não. Eu posso sobrecarregar esse método exatamente com o mesmo nome, só que apenas modificando aqui a quantidade de parâmetros que ele iria receber, ou o tipo de parâmetro aqui, dependendo da situação. E apenas acrescentando aqui a soma aqui do meu terceiro parâmetro. Então isso se chama sobrecarga de métodos. O método com o mesmo nome, a diferença é que a assinatura dele, a passagem de parâmetros, beleza? Então agora sim, o meu método somar, ele vai poder receber três números, porque ele está sobrecarregado aqui. E existe esse método que recebe três parâmetros, três inteiros, ok? Então eu vou executar aqui e está aí. E como que o Java sabe em qual ele vai executar? Ele sabe pelos parâmetros passados aqui. Ele vai ver três inteiros, então ele vai procurar um método que recebe três inteiros, que é exatamente esse aqui. Caso fosse dois inteiros, então ele ia entrar no de cima, beleza? Então ele sabe pela quantidade e tipo de parâmetros passado. Agora pense na seguinte situação. Eu tenho aqui o meu primeiro método, que executa aqui 300 linhas de código. E eu quero, nesse segundo método, apenas acrescentar mais algum código nessas 300 linhas. Eu precisaria repetir todo esse código aqui embaixo, como está sendo feito aqui, N1 mais N2, que já existe aqui? Não, eu não precisaria. Eu poderia simplesmente, com this e ponto, acessar aqui o meu método que recebe dois parâmetros, que é esse método de cima aqui, e executar aqui a soma dos dois. E o resultado desse método eu somaria com o meu terceiro parâmetro aqui. Então ficaria dessa forma aqui, this somar N1 mais N2, o retorno seria a soma de N1 mais N2, e eu apenas somaria aqui com N3 e retornaria, ok? Então aqui o resultado seria o mesmo, mas você não precisaria repetir o código acima, caso ele fosse muito grande, beleza? Agora eu vou mostrar como usar sobrecarga em construtores, ok? Então eu vou criar aqui uma variável do tipo string com nome e uma variável do tipo int idade. E agora eu quero criar aqui um construtor que recebe string nome. E esse parâmetro recebido eu quero atribuir ao nome, ok? Então tá aí, eu vou precisar passar aqui um nome. Agora eu quero um segundo construtor que receba o nome mais a idade, caso eu já queira inicializar a idade também. Beleza? Só que eu quero os dois, então isso se chama sobrecarga de construtores. Eu vou criar um construtor aqui com o mesmo nome e vou passar para o parâmetro mais a idade e vou executar aqui o que o primeiro já está fazendo, atribuindo nome a nome, idade a idade, ok? Agora sim eu posso escolher aqui
o construtor dependendo aqui da passagem de parâmetro. E funciona da mesma forma. O Java vai ver aqui a quantidade de parâmetro e o tipo e vai executar o mais adaptável aqui à quantidade e tipo de parâmetro, que no caso seria esse. Mas caso eu passe aqui um número inteiro, então ele vai executar o de baixo. E agora a gente entra aqui na mesma situação. Eu tenho aqui um construtor que executa atribuição de nome a nome. E o segundo vai fazer a mesma coisa, mais a atribuição de idade. E se fosse aqui 500 linhas de código aqui, eu precisaria repetir essas 500? Não. Eu posso com this e com abre e fecha parênteses chamar um construtor já existente na classe. E como existe aqui um construtor que recebe uma string, eu vou pegar essa string aqui, que é o nome, e passar para ele. Beleza? Então aqui com this eu chamei um construtor que já existe, que recebe uma string. Então ele veio cá, chamou o meu primeiro construtor, passou aqui o nome e atribuiu o nome a nome. Aí sim ele voltou e executou o acréscimo aqui, beleza? Que é a atribuição de idade à idade. Então não precisaria repetir o código acima. Poderia fazer desta forma, que também funcionaria do mesmo jeito. Beleza? Eu vou aqui mandar imprimir o nome para vocês verem que foi sim atribuído lá. Tá aí, Carlos. Ele pegou aqui o parâmetro nome e chamou o construtor que recebe apenas uma string, que é exatamente esse de cima, e executou o que está nele. Depois ele voltou e executou o resto, ok? Então é assim que funciona a sobrecarga de métodos e de construtores. Até a próxima aula.